Olá, galera, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre segundo feedback de hematologia, tá bem? Vamos verificar quais são os pontos que vocês responderam naqueles formulários, né? Já encerramos o prazo de envio desse formulário, analisamos todas as respostas e vamos comentar um pouquinho sobre o que vocês acharam nesse segundo feedback, tá bem? Vou projetar aqui para a gente poder visualizar, não é? Acredito que vocês devem estar visualizando agora. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar é que existe um desbalanceamento entre as turmas, como você já sabe, mas dessa vez, nesse segundo feedback, alguns alunos responderam para os dois professores, né? Então eles responderam mais de uma vez, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. E alguns alunos também não responderam, não enviaram os formulários, tanto da autoavaliação quanto a avaliação da disciplina dos docentes. Então, esses alunos certamente não receberão a pontuação desta avaliação, e os que responderam mais de uma vez, né, vão receber uma vez só, tá bom? Esse era um item obrigatório, né, assistir ao sorteio das questões no YouTube. E sim, nós tivemos dessa vez, principalmente para avaliação teórica, né, uma distribuição bastante individual, uma questão para cada aluno de cada turma, né? Então são muitas questões, mas cada aluno recebeu uma questão diferente. Na prática, a gente sabe que boa parte dos alunos não faz, boa parte não, né? Uma parte dos alunos não faz prática. Tivemos alterações devido a trancamentos e desistências em algumas turmas práticas. E a maioria de vocês estão distribuídos em 6 alunos por turma, mas existe uma turma que tem 7 alunos, né? Então, a questão prática também foi distribuída uma para cada aluno dessa vez também, tá bom? Com relação ao primeiro feedback, como é que vocês avaliaram a capacidade de continuar compreendendo novos conceitos, né? Continua bom. A maioria de vocês não achou que nem melhorou nem piorou, né? Quer dizer, então continua sendo bom. Alguns alunos ainda têm dificuldade na compreensão, embora todos tenham melhorado. Se a gente comparar esse resultado em relação ao anterior, essa curva está aumentando mais para o lado bom, né? O que é uma melhora, né? Então, esses alunos aqui, a gente tem algumas solicitações de vocês ainda para adequação da disciplina que a gente pode tentar melhorar a sua compreensão, tá bom? Como é que está a questão da clareza de vocês? De fato, melhorou, gente. Eu achei e concordo. Nós estamos melhorando no sentido de progredir aqui, porque as segundas avaliações, principalmente as cognitivas, as teóricas, né, melhoraram. Embora alguns alunos, não vou falar o nome de alguns aqui, né, ainda estão com dificuldades em manter a clareza ou construir textos de maneira organizada, né? Muita gente perdeu pontuação, e perdeu não foi pouco, não, perdeu bastante pontuação na avaliação por conta da dificuldade de ser claro nas respostas, né? Então, a maioria melhorou, mas aí a gente ainda tem alguns alunos com dificuldade. Isso se refletiu na avaliação cognitiva. Então, concordo, né, também, a professora Ana Paula vai comentar isso também depois. Melhorou também a interação entre vocês, mas existe uma galera, né, uns 8 alunos aqui, aproximadamente, que se sentem isolados aí ou com dificuldade de interação com os colegas de turma. Melhorou, mas precisamos continuar avançando nisso. Talvez a gente está pensando em propor algumas atividades em grupos, justamente para forçar, né, essa interação ou otimizar, oportunizar a capacidade de vocês interagirem, né, mais entre vocês. Porque essa é uma situação que vai estar presente na sua vida acadêmica, mas certamente na sua vida profissional, né? Então, saber lidar com essas situações difíceis de relação interpessoal, de relação profissional, é um bom treino para a gente resolver, tá bom? Melhoramos também a interação com o docente, embora existam em torno de 6 alunos aí que gostariam que a gente melhorasse mais. Então, para isso, a gente tem reajustado, né, como vocês notaram, o tempo das aulas, como vocês pediram. Falem com a gente, esses que estão com mais dificuldade de interagir conosco, falem com a gente no final das aulas, durante o Classroom, né?
A gente tem tempo para isso agora, né? Então a gente consegue oferecer esse canal adicional de comunicação com vocês, para interagir com vocês, tá? Não se sintam, se vocês se sentem constrangidos em falar conosco na frente dos colegas, é só falar no finalzinho, professor, posso falar com você um minutinho? Não sei o quê, tem uma dúvida. Normal. Vários alunos já fazem isso comigo, certamente a professora Ana Paula também. E normal, gente. Isso aí é natural. Vamos fortalecer isso, tá? Podemos sim melhorar a interação. Você acha que você melhorou a sua dedicação para cumprir as atividades? Melhorou. Esse percentual aqui melhorou. Talvez em relação aos ajustes que nós fizemos ouvindo vocês. Então, esse resultado, essa melhora aí, aumento da suficiência do tempo, né? Significa melhorou. Agora eu estou dando conta, está sobrando mais tempo, eu consigo fazer melhor, né? Para alguns ainda não, né? Talvez seja menos que o suficiente, poder se dedicar mais. E alguns ainda estão se esforçando bastante para fazer as atividades, certo? Também melhorou, não melhorou tanto, mas melhorou, né? A gente tem um percentual, era 70 e tantos por cento aqui, aprendendo 75% do conteúdo, nossa, isso está ótimo para nós. E 30% em torno da metade do conteúdo. Tá, nós queremos que mais gente para o lado verdinho aqui, tá bem? Para que a gente possa garantir aí, pelo menos 70%, 75% de aproveitamento, que corresponde, na verdade, à pontuação de aprovação de vocês, né? Então, isso é uma coisa que... A nota é uma coisa numérica, mas para nós importa isso aqui, quanto que de fato você julga ter assimilado. É bom, podemos melhorar. Então, como eu falei, muitos alunos avaliaram os dois docentes, não tem problema nenhum, né? Mas ficou bem parecido dessa vez, né? A quantidade de alunos que avaliaram os dois docentes. Sim, acho que é um ponto forte, tanto de vocês quanto nosso, manter essa pontualidade, tanto no horário das aulas. Coitado, o pessoal da P2, eu tenho pena assim, do que aconteceu conosco, com eles, né? Porque houve muita queda de energia, muito problema de internet, justamente no horário deles. E o problema não era deles, não, o problema era nosso aqui da UESC, né? E eu acho que isso prejudicou, né? Mas são coisas que acontecem. Embora a gente estivéssemos todos ali para poder realizar as atividades, por outros problemas, essa pontualidade, essa acessibilidade acabou sendo afetada. Mas, de maneira geral, a gente mantém isso, né? Tanto nós, docentes, como vocês. Acho que isso é a base para um bom planejamento de ensino, né? Após o feedback, a gente dimensionou o que é trabalhado nas aulas, com aquilo que é solicitado nas avaliações. Nós também a gente melhorou bastante, segundo vocês, né? Que bom, vamos manter assim, tá? A gente redimensionou o tempo e duração das aulas, também a pedido de vocês, me parece que estamos atendendo a grande maioria, né? Então, vamos manter assim. Depois do feedback, a gente está explicando melhor os termos técnicos que antes atrapalhavam vocês, também melhorou, segundo vocês. Ok, vamos manter assim. A gente melhorou? Estão falando mais devagar? Melhoramos, mas para alguns ainda estão falando rápido. Então, vamos nos atentar um pouco mais, eu e a professora Ana Paula, sobre isso, para, se não manter, pelo menos melhorar, né? Essa capacidade de falar um pouco mais devagar, né? Também a gente está adotando essa questão de fazer um resumo antes de começar o assunto novo. Não sei se vocês repararam, né? Isso são todas modificações que ajudam vocês a entenderem melhor o que está acontecendo na disciplina. Depois do feedback, a gente mostrou mais interesse com a preocupação de vocês? Parece que sim, né? Principalmente alguns alunos que estavam com dificuldades, isso acabou resultando em algumas decisões de abandono, desistência, trancamento, né? Alguns alunos que tiveram problemas pessoais no início da disciplina e que agora estão se esforçando bastante, a gente reconhece, viu? Quem está nessa situação, a gente percebe o esforço de quem chegou depois ou quem teve algum problema de saúde, né? E foi lá, tá nadando contra a corrente e está chegando junto dos colegas, né? Então, isso, acho que no final vai dar tudo certo aí com relação a esse esforço que vocês... Então, como a gente está nesse sistema remoto, é difícil a gente notar, nós docentes, notarmos essas necessidades individuais. Então, de novo, no finalzinho das aulas, se vocês tiverem alguma questão individual, fala com a gente, tá bom? Nós estamos aqui para isso mesmo. É isso que eu falei. Nós temos interesse em responder isso. Às vezes o tempo, a metodologia não é suficiente para atender todos. Então, esses aqui que ainda estão com essa dificuldade de interagir com a gente,
ou que notam que a gente não está interessado em resolver o problema de vocês, por favor, se tornem visíveis, mais visíveis, que a gente tenta responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, eu sei, no Instagram, mas eu acabo respondendo. Um ponto importante dessa avaliação foi com relação às atividades práticas presenciais que vão começar agora, né? Então, vocês já tiveram essa semana uma atividade que está checando o esquema de vacinação. Então, quem está com vacina atrasada, corre atrás. Se não tiver as 2 doses, com 15 dias, pelo menos, da segunda dose, não vai poder vir, né? Tem que arrumar essa máscara N95 para entrar na UESC, não tem como você pegar aqui dentro, você tem que vir com essa máscara para poder acessar o campus. Nós vamos explicar isso tudo no roteiro, vocês vão receber aí para frente. E aqui a gente vai dinamizar as práticas no sábado, né? Por conta de que nós tivemos alguma dificuldade em encaixar as práticas de hematologia no sistema de rodízio modular que estava sendo pensado para os dias de semana. Porque nós temos uma questão importante na nossa disciplina, que é o material biológico. Então, a coleta do material é a parte importante de tudo que vai acontecer das práticas. E otimização dos materiais. Porque os reagentes que a gente usa, principalmente para a parte de hemostasia, né, tem que ser calibrados, usados na hora, eles não podem ficar muito tempo, né? São técnicas muito rápidas, os reagentes têm que ser preparados na hora e a amostra tem que ser fresca, né? Então, isso tudo interfere um pouco na nossa performance e organização das práticas. Outra coisa também é dinamizar as práticas como se elas estivessem acontecendo no laboratório de produção, no laboratório real, né? Na minha cabeça aqui, talvez a gente consiga até imprimir laudos de vocês com os resultados que vocês mesmos vão produzir. Talvez vai ser o primeiro laudo da vida de vocês que vocês vão assinar como futuros biomédicos, né? Acho que isso vai ser interessante. Então, estejam preparados aí. Do ponto de vista regimental, os alunos que têm cursos multiperiódicos, o sábado letivo de manhã é considerado, né? Está dentro do regimento. À tarde é facultativo. Então, aqueles que por algum motivo não podem vir à tarde, né? Nós vamos verificar uma forma de atendê-los, tá certo? Mas as disciplinas acontecerão sábados, manhã e tarde. Vocês vão receber um cronograma de rodízio, né? Então, para vocês poderem vir, cada P virá num sábado diferente, né? Para poder otimizar o tempo e dar conta de toda a carga horária de prática presencial que está prevista na disciplina, que é quase 15 horas, né? Então, a gente precisa estar com isso em dia, tá bom? E aqueles que, de fato, não têm nenhuma disponibilidade são casos excepcionais que nós vamos ter que ver como isso vai ser resolvido, tá bom? E tem alunos que não fazem prática nesse semestre, então para eles não vale, né, essa condição. Comentário dos alunos, né, em relação aos professores. Professores transmitem muito conhecimento, têm muita experiência de laboratório, isso é muito importante a gente ter esse chão de fábrica, né? Mais a professora Ana Paula do que eu, na verdade, para trazer isso para vocês. Eu acho que isso faz toda a diferença na carreira biomédica, né, para quem vai trabalhar em laboratório. É difícil você ter um treinamento com um professor que desconhece esse chão de fábrica, porque ele vai te falar o que está no livro, né? Então, esse é um diferencial da EMATO, viu, gente? Ter a professora Ana Paula como responsável por essa disciplina é um ganho realmente muito importante. Os pontos apontados... vocês falaram que gostaram disso. Tudo que vocês colocaram no primeiro feedback, nós tentamos atender na maioria. Isso, de fato, melhorou. Está melhor para nós, está melhor para vocês, então está melhor para a disciplina, né? As aulas práticas com casos clínicos, na verdade, aqui as práticas semipresenciais, né? Aliás, não presenciais, com casos clínicos e Kahoot, ajudam vocês a fixar o conteúdo. Vamos manter, tá bom? Os docentes aumentaram os prazos para a devolução das atividades. Ok, vamos manter isso também. Depois do feedback, nós percebemos, ouvimos vocês e melhoramos. Para isso que serve. E vamos tentar continuar melhorando. O que tá bom, vamos manter, tá bom? As avaliações, segundo vocês, estão mais coerentes com as expectativas que vocês tinham. Tá? Lembra que estava um pouco desbalanceado, acho que conseguimos ajustar isso melhor. Vocês gostam de falar com a gente gosta de ouvir, né? Então vamos todos nessa direção, tá bom? A professora Ana Paula continua sendo muito elogiada porque ela tem essa experiência e consegue passar para vocês com uma didática excelente. Também concordo, admiro muito a professora Ana Paula e aprendo muito com ela, inclusive. A bagagem que ela tem, né? E realmente, concordo, é o ponto alto da disciplina. Realmente é. A experiência que ela tem. É tão bom ter uma pessoa assim, gente.
Vocês não sabem o valor que isso tem. E com relação ao minha, muitas pessoas elogiaram, né, a questão da didática, da metodologia do ensino, né, da forma como a gente está lidando com a disciplina do ensino remoto. A gente agradece, né? Eu agradeço os elogios que vocês enviaram e a gente vai trabalhando assim. Para mim, gente, somos uma equipe de hematologia, tá bom? Vamos trabalhar sempre para melhorar. A disciplina continua sendo muito interessante para vocês. Esse é o foco, é a formação profissional de vocês. Lembrando, gente, que além do diagnóstico laboratorial, vocês trabalham com pesquisa e desenvolvimento. Então, algumas questões que vocês criticaram aqui na disciplina, sobre pertinência de assunto, talvez isso não seja tão irrelevante e tal. Eu concordo, se for analisar do ponto de vista exclusivamente laboratorial, clínico, de fato pode não ser relevante, mas a gente tem que olhar para outras atribuições profissionais que vocês vão ter no futuro. Nem todos vocês irão para análises clínicas. Muitos irão para pesquisa, muitos irão para desenvolvimento, né? Então, esses assuntos fazem sentido para esse tipo de atribuição, tá bom? Melhoramos muito, né, gente? Vocês lembram que isso aqui era quase 70%, quase 100%, né? Então vamos manter assim, tá bom? Dos alunos, só 3 alunos ainda acham que tem muita atividade em relação ao conteúdo. Então, nesse caso, acho que a gente vai continuar mantendo assim, que nós estamos atendendo a maioria, né? As avaliações estão melhor dimensionadas e ajustadas aos conteúdos, a gente melhorou bastante, esse percentual ele subiu muito, né? Também são poucos alunos, 2 ou 3 alunos que ainda acham que isso de fato não está adequado, então a gente vai manter aqui, tá bom? Concordo, foi mais difícil e a intenção era essa. Tanto a teórica quanto a prática subiram a dificuldade. E eu vou falar um negócio para vocês foram bem, segundo a minha avaliação. Então, veja, vocês fizeram a primeira avaliação nesse sarrafo aqui. Que levou o sarrafo, vocês passaram a perninha, passaram o pescocinho, conseguiram pular, tá bom? O que vai acontecer com a terceira e quarta avaliação? Nós vamos subir de novo. E vocês vão conseguir ter boas notas. Sim, nós tivemos alguns alunos com problemas de nota, a gente colocou lá os motivos pelos quais se perdeu a nota, né? Mas não é grave, certo? Então, vamos manter isso, ok? Do que nós trabalhamos nas práticas não presenciais, o que vocês mais gostaram? Maioria absoluta. Casos clínicos, Kahoot, né? Kahoot eritrograma. O Kahoot leucograma, nem todos os alunos fizeram, né? Então, talvez seja isso. Mas o casos clínicos, Kahoot e caso clínico. Os restos vocês acharam, foi bom, mas o melhor foi isso. Então, nós vamos manter, nas poucas práticas não presenciais que ainda nos restam, né? Acho que são só mais 2, a gente vai manter isso, tá bem? Porque a partir do final de outubro, e certamente novembro e dezembro, estaremos nas práticas presenciais, tá bom? E o que vocês acham que favorece, né? Nós melhoramos essa capacidade da gente prestar atenção no que a gente está falando, né? Principalmente quando é coisa difícil, termo técnico, palavras que são utilizadas na rotina, né? Que a gente passava batido e se chamar a atenção, melhoramos isso, né? Diminuímos a quantidade de atividades e melhoramos o tempo que vocês têm mais para estudar. Ok, vamos manter assim. Mesma coisa, melhorou os prazos, dilatamos os prazos, vocês conseguiram ficar menos atolados com prazos e coisas para resolver. Vamos manter assim. Os roteiros continuam sendo muito bem avaliados, porque eles resumem bem, né? O que vocês vão falar, o que vocês vão ter que estudar. Tem gente que está estudando só pelo roteiro, a gente não recomenda, tá? Mas pela forma como vocês usam as referências, as fontes, a gente percebe que vocês estão consultando os principais livros que a gente indicou na bibliografia, né? E a pessoa até comenta que alguns roteiros práticos que ficaram ausentes, né? Porque algumas práticas se repetiram, vocês se lembram disso? Contagem Neubauer, leucograma, eletrograma, automação, hemoglobinopatia, a gente acabou fazendo mais de uma vez, então um roteiro só deu conta de falar de tudo, né? O formato das avaliações, muita gente pediu para a gente manter assim, na forma remota,
é mais tranquilo, a pessoa fala até que consegue aprender com a prova, né? Isso é muito bom. Eu tenho alguma inquietação ainda com relação a isso sobre a idoneidade da prova. Não é para todos os alunos, mas eu percebo que em algumas avaliações eu fico na dúvida se tem alguma coisa ali não idônea, né? Então, a gente vai manter, não vamos modificar, mas eu vou criar alguma coisa para a gente complementar isso aí, para a gente aumentar, melhorar a idoneidade, né? Ter certeza que a pessoa está fazendo essa prova de maneira ética, né? De uma maneira correta, tá certo? O jeito aqui é a forma, né? A metodologia, a gente diminui o tempo, falando mais devagar, ok, vamos manter assim. A disciplina está mais coerente com relação às atividades, fica mais tranquilo, está mais adequada a quantidade, não está sobrecarregando, a avaliação está legal, tira a tensão, tira o medo, a gente fala as recomendações de como fazer as respostas, né? Beleza. Então vamos manter, tá bom? Coisas que a gente precisa melhorar. Algumas poucas pessoas têm dificuldade com relação ao tempo disponível para fazer as atividades e está entregando as atividades com atraso. Olhando para minhas turmas que eu acompanho, isso não dá nem. Acho que é 1 ou 2 alunos na turma que aconteceu isso. Então, eu acho que você talvez, essas pessoas que estão com esse problema, talvez conversando com os colegas, fazendo resumo juntos, né, estudando junto, talvez isso faça com que você ganhe mais tempo para poder entregar as atividades no prazo. Tá? Isso, de fato, não é a maioria dos alunos. Na parte prática, precisamos das aulas presenciais, certo? Sim, está prejudicando mesmo. Por isso que a gente vai voltar agora, que agora a gente vai fazer as práticas de um jeito que fique fluido também, que a gente faça agradavelmente, com prazo suficiente para repetir, para fazer. Vocês vão ver que a forma como nós estamos prevendo vai ajudar. E o sábado é fundamental para que isso ocorra, tá certo? A pessoa não quer ser cobrada, né, quando a gente voltar das práticas com relação ao que a gente trabalhou no semipresencial. Infelizmente, não tem como a gente não fazer isso. Algum tipo de cobrança vai haver. Por isso, adianto, revejam os roteiros das atividades práticas não presenciais, coleta, palpação, antisepsia, cálculo, como é que conta eritrócito, como é que conta plaqueta, como é que conta reticulócito, como é que conta Neubauer. Tudo isso que a gente trabalhou de forma remota, a gente vai executar, mas eu não vou poder ensinar de novo. Não vai dar tempo de eu parar e ensinar de novo. Eu vou executar. E aí, se você tiver alguma dúvida, a gente vai tirar as dúvidas. E a gente vai estar avaliando vocês exclusivamente naquilo que já foi trabalhado. Eu não vou avaliar o fato de você não saber manusear um instrumento que você nunca viu. Não, isso não. Mas as informações necessárias para compreender aquela prática, nós já trabalhamos. E você será avaliado sobre isso, tá bom? Atividade de estação 04, muita gente, não foram poucas, não reclamaram, foi muito trabalhosa também. Mas ela também teve bastante prazo, né, gente? Muita gente elogiou, falou: apesar de complexa, teve um prazo grande para a gente poder fazer. E é uma coisa que eu posso levar para o laboratório. Muita gente falou isso. E a intenção era isso, né? Aquele resumo, aquela tabela resumo, tem quase tudo ali. Ainda ela pode aumentar se a gente incluir aqui as leucemias, as alterações de leucograma, né? Dá para a gente aumentar aquela tabela ali, tá bom? A disciplina é extensa e complexa. E pediram para a gente voltar da aula juntos, porque quando eu e a professora Ana Paula, porque quando isso acontece, fica ótimo. Fica ótimo de entender, um complementa o outro, faz inserções. Na prática, isso vai acontecer. Nas práticas presenciais estaremos juntos, tá bom? Então, ainda tem gente achando que é muita atividade, mas, sinceramente, não é mais a maioria, né? Acredito que algumas coisas são cobradas, não são relevantes. Concordo com você se a gente analisar do ponto de vista laboratorial clínico. Talvez esses assuntos que são meio que complementares, eles não são rodapé de livro, mas eles são necessários para quem vai fazer pesquisa ou trabalhar no desenvolvimento técnico científico, né? Trabalhar em indústria, né? Comércio, comercialização, representação de produtos, de equipamentos, né? Que são importantes, não só a parte clínica, tá certo? Concordo, gente. Vocês ainda estão reclamando da rigidez dos documentos, né? Tá. Então, nós vamos melhorar isso aí. Vou deixar mais aberto os formulários de resposta e tal, mas eu vou fazer um teste. Porque, como eu falei, eu tenho uma certa preocupação, não é a maioria, mas eu tenho uma certa preocupação com como que esse aluno está fazendo
essas atividades e essas respostas, tá bom? Sei que é chato, fica lá, mas evitar copiar e colar, para mim, é uma coisa importante. Juro para vocês que eu estudei o formulário do Word, tudo jeito de travar os campos, deixar um campo editável, outro não, não dei conta. Não cheguei, passei uma tarde tentando fazer isso, não aprendi, não tenho essa habilidade. Se vocês souberem, se alguém souber aí como montar um formulário no Word, protegendo determinados campos e liberando os outros, evitando a cópia, Ctrl+V, Ctrl+C, me fala que eu vou adorar aprender. Ah, pediram para a gente considerar a gravação das aulas, que a professora Ana Paula fale um pouco mais devagar ainda, que eu deixe essas atividades da formatação mais livre. Vamos pensar, eu, professora Ana Paula, tá bom? Tem outras coisas aí que envolvem esse tempo da gente, mas vamos tentar, tá bom? Acho que era isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, era isso mesmo. Como eu disse, a gente trabalha em equipe, a disciplina a gente trabalha em equipe, todos na mesma direção para oferecer a melhor experiência de aprendizagem dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. E é isso. Vamos continuar trabalhando em busca do feedback 3, que será o último, tá bom? Beijo, até mais.